Pronto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedindo ao Espírito de Deus que nos ilumine e que nos conduza para que possamos abrir as mentes e os corações para as verdades que Ele vai nos revelar e assim caminharmos mais decisivamente para seguirmos a palavra de Deus com coragem, com decisão, com comprometimento e nessa palavra perseverarmos. Que Deus possa iluminar-nos e conduzir-nos sempre. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Deixa eu ver se eu não passei o link errado. Enquanto eu vou acertando só aqui, para aqueles que não... Aqueles que nunca ouviram falar ou que ouvem falar que a igreja menospreza as mulheres ou despreza as mulheres e que na Idade Média as mulheres eram fracas, insignificantes, viviam trancadas. Ontem foi dia de uma mulher esplendorosa, eu tenho assim um gosto especial por ela, chamada Santa Francisca Romana. Era de Roma mesmo, conheci a casa dela, o lugar onde ela morava, uma nobre, jovenzinha, teve que se casar, por mais que queria ficar freira. Casou-se com o marido que a acompanhou na vida religiosa, transformaram o palácio da família num albergue para leprosos nas 3 pestes que existiram em Roma. Teve 7 filhos, os 7 filhos cresceram, o marido faleceu numa guerra, ela se tornou religiosa e instituiu em Roma um acúmulo de que chamava de hospedale, de uma espécie de uma casa de acolhida para doentes, e é tão famosa que é uma das 3 estátuas de mulheres que estão dentro da Basílica de São Pedro. Uma mulher de uma força estrondosa, que papas e mais papas iam até ela para ajudarem na sua caridade e no seu exemplo, né? É uma mulher assim de uma decisão, de uma coragem, fundou uma ordem religiosa para cuidar dos pobres, e isso mostra como, claro, cada um na sua realidade, na sua situação, mas como as mulheres sempre foram na igreja uma figura marcante e importante para testemunharem o Cristo, né? Eu gosto muito de Santa Francisca Romana, ela seguia a vocação, por mais que se chamasse Francisca, seguia a espiritualidade beneditina. É uma mulher esplendorosa. Eu conheci um dos hospedales dela, os hospitais dela, que existe até hoje, na igreja de Saint-Chapelle. Vamos lá. Vamos no nosso 4º assunto. Vocês viram que eu lancei no grupo o PDF do documento, para caso alguém não tenha, então tem aí o PDF do documento. Vamos lá, que hoje a parte é mais, eu acho mais bonita, mas muita gente acha mais confusa, mas não vai ser confusa.
Com certeza vai ser bastante bonita. Nós trataremos, então, dos 2 capítulos referentes a Dei Verbum, né? O capítulo sobre a transmissão da revelação divina e o capítulo sobre a interpretação da Sagrada Escritura na igreja. Se semana passada nós falávamos sobre a revelação, Leonardo, só confirma comigo se você está vendo os slides. Sim, tô vendo. Então tá jóia. E eu tô aparecendo na câmera, né? Não tá cortado nada, porque eu me mexi agora no computador. Não, tá aparecendo certinho. Tá bom. Se semana passada nós falamos sobre a questão da revelação e a importância dela no universo, da constituição da Sagrada Escritura e a importância dela para a fé cristã, é dali que nasce a fé cristã, daquela revelação, da transmissão que o Cristo fez. Hoje nós vamos entender como aquilo que Cristo disse e ensinou aos seus apóstolos chegaram até nós, que é a chamada transmissão da revelação. Para aqueles que dizem que católicos e protestantes são a mesma coisa, hoje vocês vão perceber que, neste ponto, nós somos absurdamente diferentes, né? E aí nós vamos entender isso. Então vamos lá. Primeiro, a questão dos apóstolos como os transmissores do evangelho. Deus dispôs amorosamente que permanecesse íntegro e fosse transmitido a todas as gerações tudo quanto tinha revelado para a salvação de todos os povos. Então, esse ponto é importante, ou seja, há uma revelação que o próprio Deus mesmo desejou que chegasse a todas as pessoas, né? Então, o ministério de Cristo de anunciar essa boa nova não foi para que aquela boa nova permanecesse lá, 2000 e tantos anos, na Palestina, naquela região, mas para que essa boa nova fosse perpetuando por todas as gerações. Por isso, Cristo, em quem toda a revelação aconteceu, se consuma, ou seja, vimos isso semana passada, em Cristo a revelação total de Deus acontece. O que ele fez para que isso acontecesse? Para que permanecesse íntegro e fosse transmitida a revelação a todos os povos. Ele ordenou que os apóstolos pregassem a todos essa verdade, como fonte de toda a verdade salutar e toda a disciplina dos costumes. O evangelho prometido antes pelos profetas e por ele cumprido e promulgado pessoalmente. Então, a primeira missão, a primeira força nesse processo de transmissão da revelação está no próprio Cristo. No Cristo que convoca os seus discípulos e os seus apóstolos a serem os anunciadores desta boa nova. Dessa boa nova que se concretiza e se realiza a partir do Cristo. Então, eles são essas testemunhas. Então, a missão de pregar, por isso o primeiro encontro, que ficou um pouco solto de tudo, né? Mas a missão de pregar, de anunciar o evangelho, é fundante para a igreja. Porque é ali que está a raiz de toda a nossa missão. Ide e anunciar o evangelho a toda a criatura. A missão de anunciar essa boa nova. Padre, Jesus não podia ter dito aos apóstolos que escrevessem um livro? Poderia. Mas, com certeza,
Na realidade, onde ele se encontrava, a ideia de escrever um livro não era uma coisa que aconteceria com tanta facilidade assim. Então, o fato de anunciar é o fundamento. Anunciem, saiam anunciando a todos os lugares, né? Quem é esse Cristo? E esse anúncio é seguido pelo testemunho também. E aí vem a resposta. Isso foi realizado com fidelidade pelos apóstolos. Aqui é um ato de fé. Muitos poderiam perguntar, mas será que os apóstolos pregaram aquilo mesmo que Jesus anunciou? Ou nós acreditamos, ou nós não pertencemos a essa fé. Não tem outra forma de trabalhar isso. Às vezes esses canais como o History, Discovery Channel, gosta muito de ficar tentando achar raízes históricas para provar a existência desse ou daquele outro. Aqui nós estamos diante de algo que é a fé. Os apóstolos, no início, uma média de 70, 72, né, os discípulos que se tornam apóstolos, grande parte deles vão se pôr a evangelizar. E fazem isso com fidelidade. Mas nunca se esqueçam, né? Quando a gente fala com fidelidade, não significa que é do mesmo jeito que Jesus fez. Por exemplo, você pede para o filho dar um recado. Avisa o seu pai que o jantar está pronto. Ele sai, corre até lá e diz: papai, o papá está pronto. Ele não disse a mesma coisa que a mãe disse, mas ele não foi fiel ao convite da mãe? Foi fiel. Por quê? Foi fiel ao pedido da mãe. A mãe não falou para avisar que o jantar estava pronto, ele avisou. Só que para ele o jantar é o papá. Então, fidelidade não significa reproduzir da mesma forma. Aqui já surge um ponto bastante importante. Então, por isso que a função dos apóstolos é essa função de comunicar esta verdade, de garantir o que tecnicamente a gente chamaria de depósito fidei, né, de garantir a verdade da fé, a fidelidade daquilo que foi anunciado. Tanto na sua pregação oral, como nos testemunhos, como nos grupos e tudo isso, transmitiram aquilo que tinham recebido dos lábios da vida e da obra de Cristo. Então, nós acreditamos nessa fidelidade. E o que tinham aprendido por inspiração do Espírito Santo, como por aqueles apóstolos e varões apostólicos, que, sobre a inspiração no mesmo Espírito, escreveram a mensagem da salvação. Então, essa mensagem do Cristo, essa revelação primeira, foi transmitida por fidelidade pelos apóstolos, quer pela pregação oral, pelos exemplos e por aquilo que eles construíram enquanto estavam vivos e transmitiram Cristo, quer por aqueles que, por inspiração do Espírito, consignaram estes textos numa mensagem escrita. Vamos lá. Porém, para que o evangelho fosse perene na igreja, conservado íntegro e vivo na igreja, os apóstolos deixaram os bispos como seus sucessores. Então vamos ver se é possível a gente entender. Do Cristo vai derivar a mensagem que chega através dos apóstolos. Os apóstolos iniciam o processo de evangelização. Dele vão surgindo outros, então, de Tiago, João Marcos, os fariseus lá, a eles estão ligados outros homens, e mulheres também, que vão fazer esse papel. Só que o episcopado
vai ser confiado a esses seguidores, aos homens, vamos assim dizer, né? Por isso que até hoje o episcopado conserva essa questão da transmissão a partir do sacerdócio. Então, o que são os bispos? Os bispos são os sucessores diretos dos apóstolos que transmitiram a nós a verdade do evangelho e continuam transmitindo e garantindo essa verdade. Quando você entra numa loja católica e vê lá os sermões de São Leomagno, os sermões de Santo Agostinho, os sermões de São João Crisóstomo, os sermões de Santo Ambrósio, é porque quem pregava na igreja eram os bispos. Porque geralmente a igreja era composta de uma igreja ou algumas outras ao redor, mas o bispo era a figura central nesse processo de anúncio. Cada igreja, vamos dizer hoje para nós, né? Cada paróquia ou cada cidade teria um bispo. E estes bispos cuidariam e administrariam as paróquias, mas principalmente dedicados ao ensino e transmissão da palavra de Deus. Portanto, essa sagrada tradição e a sagrada escritura dos seus dois testamentos são como um espelho no qual a igreja peregrina na terra contempla Deus. Então, pela sagrada escritura e por aquilo que os apóstolos, os discípulos, os bispos transmitiram, é possível que se conserve. É possível não. Ali se conserva exatamente aquilo que Deus quis revelar. Por isso que ele usa essa imagem, né? A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura são este espelho. O que é a Sagrada Tradição, padre? É esse testemunho dos bispos. Esse processo que vai se tornar contínuo. Nós vamos trabalhar isso um pouquinho mais. A pregação apostólica, que se exprime de modo especial nos livros inspirados, devia conservar-se por uma sucessão contínua até o fim dos tempos. Então, os bispos vão percebendo, a partir dos apóstolos, a importância dessa sucessão até que se complete todo o tempo. Então, quando você pega Campinas, 1908, Dom Nery, depois Dom Barreto, depois Dom Paulo, aí nós vamos ter Dom Mamed, eu esqueci o nome dos outros, depois nós vamos ter Dom Antônio, depois Dom Gilberto, depois Dom Bruno, depois Dom Ayrton e agora Dom João. Ou seja, segue um caminho de sucessão até o dia em que todos serão um em Cristo, quando o mundo acabar. Mas esta pregação apostólica se conserva sendo transmitida. Por isso, os apóstolos, transmitindo o que eles mesmos receberam, advertem os fiéis a que observem as tradições que tinham aprendido, quer por palavras, quer por escritos. Então, aqui tem um ponto interessante. O apóstolo, ele é aquele que tem a missão, ou melhor, a obrigação de transmitir aquilo que desde o início foi recebido e testemunhado pela igreja. Então, esta missão não é uma missão dos padres ou dos pregadores ou desse daquele, é a missão dos bispos. Por isso que quando se ouve falar a igreja tal, lá, a igreja do pastor Hernandes, a Renascer em Cristo, ele tem apóstolos e bispos. Ele é apóstolo, a Sônia é bispa. Primeiro, é preciso entender o sentido dessa palavra. Não é só você dizer que você é apóstolo porque você é apóstolo. Você é apóstolo exatamente porque você assumiu esse mandato diretamente do Cristo. Não é porque você decidiu que a sua igreja é assim ou assim. Por isso, os apóstolos transmitindo
o que eles mesmos receberam, advertem os fiéis a que observem as tradições, que tenham aprendido, quer por palavras, quer por escritos, e que lutem pela fé recebida de uma vez por todas. Então, do apóstolo, do bispo, essa pregação vai se perpetuando desde sempre, né? Fazendo esse processo de perpetuação e continuidade. O que foi transmitido pelos apóstolos abrange tudo o que serve para a vida do povo e para a sua fé. Então, aqui tem uma questão que a gente precisa trabalhar bem e compreender melhor ainda. Qual que é a questão? Não falta nada na Sagrada Escritura. Mas, padre, o próprio Paulo vai dizer que eu completo na minha carne o que falta aos sofrimentos de Cristo. Ou seja, no sofrimento de Cristo não falta nada. O que eu completo na minha carne é porque eu me coloco no segmento dele. Então, a revelação ali contém toda a verdade fundante. Não tem nada a ser acrescentado. Então, quando eu falo que está tendo uma aparição, um dom, um chamado, não sei o quê, isso pode acontecer? Pode, sem nenhum problema. Mas isso não significa que algo novo vai surgir. Nada de novo pode surgir daí. Por quê? Tudo que tem foi revelado pelas Escrituras. E nelas estão o princípio e o fundamento de todas as coisas. Mas isso não quer dizer que isso está estático. A igreja, na sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo aquilo que ela é e tudo aquilo que acredita. Essa tradição apostólica progride na igreja sob a assistência do Espírito Santo. Então, é o próprio Espírito de Deus que vai conduzir e orientar a igreja nesse caminho. Então, não é uma tradição porque eu quero que a tradição se perpetue. É uma tradição porque o próprio Deus desenvolve este caminho de vida no qual todos nós somos chamados a participar. Com efeito, progride a percepção tanto das coisas como das palavras transmitidas. Então, quer mercê da contemplação e estudo dos crentes, que as meditam no coração, então a palavra é para ser meditada, quer a mercê da íntima inteligência, que experimenta as coisas espirituais, então uma palavra para ser rezada e meditada, que me ajuda a crescer espiritualmente, quer mercê da pregação daqueles que, com a sucessão do episcopado, receberam o carisma da verdade. Então, essa palavra, essa sagrada transmissão, ela vai se perpetuando na história e na vida da igreja a partir desse processo de que dá-se a credibilidade, contempla ali o Cristo no seu coração e assim caminha. Mediante a mesma tradição, deixa eu só conferir a hora aqui. Mediante a mesma tradição, conhece a igreja o cânon inteiro dos livros sagrados. Você poderia me perguntar assim, padre, não existe outros textos além destes que estão aí para que nós sigamos, ou ouçamos, ou leiamos? Não. Os textos são esses. Mas não tem mais nenhum, não tem nenhum que ficou escondido, não tem um livro secreto, não tem nada desse tipo? Não, não tem nada desse tipo. Tudo o que se tinha e tudo o que sobreviveu, sobreviveu dessa forma nestes textos. Pode ser que existiam partes, uma frase aqui, outra acolá, que deixou de estar presente. Nós temos, por exemplo, em Justino, em Irineu, textos que eles dizem que são bíblicos,
mas não se acha a citação. Então, quer dizer que Justino e Irineu estavam com um texto mais antigo do que o que nós temos. Mas isso é importante. O que está revelado na Escritura comporta toda a revelação necessária e conhece a igreja o cânon inteiro dos livros sagrados. Tem ali tudo. Assim, Deus que outrora falou, dialoga sem interrupção com a esposa do seu filho amado. Então, quando você pega o texto bíblico, eu não estou com nenhum aqui, é o próprio Deus que fala diretamente com você. É Deus mesmo que anuncia aquela palavra, que anuncia aquela boa nova, que diz, olha, para você que leu Jonas, nenhum sinal vai ser dado a não ser o de Jonas. Jonas é o sinal daquele que, mesmo sem acreditar, abre-se ao projeto de Deus, então significa que ele acredita de uma forma, faz evangelização e converte aquele povo. O sinal de Jonas também é o sinal daquele que abriu-se a oportunidade de evangelizar, não aceitou, Deus insistiu, chamou novamente, a pessoa foi, fez e Deus completou a obra. Então, esse Deus fala diretamente conosco, ele estabelece esse vínculo de vida. E o Espírito Santo, por quem ressoa a voz do Evangelho na igreja e pela igreja e pelo mundo, introduz os crentes na verdade plena e faz com que a palavra de Cristo neles habite com toda a sua riqueza. Então, o Espírito é aquele que não só impulsiona que falemos em nome da igreja, e mais do que isso, ele habita em nós para que toda esta riqueza da palavra seja transmitida. A relação, então, entre Sagrada Escritura e tradição da igreja. A Sagrada Tradição, portanto, e as Sagradas Escrituras estão intimamente unidas e compenetradas, com efeito, derivando ambas da mesma fonte divina, como fazem com que uma coisa só e tendem ao mesmo fim. Então, vamos entender essa parte. Quando Lutero se manifesta contra a igreja e começa o seu movimento de separação, um dos problemas existentes é a questão ligada à Sagrada Tradição, ou seja, a interpretação da Sagrada Escritura que levou a alguns processos dentro da igreja. Processo de criar algumas coisas e exigir aqui ou acolá que essas coisas acontecessem. O Lutero vai dizer o quê? Esquece essa ideia de tradição. Nós ficamos só com a Sagrada Escritura. Ficamos com a Sagrada Escritura e com a graça de Deus. Só a Escritura, só a graça, tem mais outros termos. Então, o que o movimento protestante se baseia? Ele se baseia somente no texto bíblico. Nós não. Por isso que nós já não somos iguais. Nós não pensamos só no texto bíblico, nós também pensamos naquele processo de interpretação e constituição desses textos que a igreja fez na sua tradição. E nós colocamos os dois no mesmo pé de igualdade. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus, enquanto foi escrita por inspiração do Espírito Santo. A Sagrada Tradição, por sua vez, transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo. Então, a Escritura é o texto em si sob inspiração do Espírito. A tradição é o que, a partir daquilo que começou-se a anunciar,
Como foi esse anúncio? Como ele se desenrolou e depois se perpetuou por muito tempo até se constituir numa palavra escrita? É como há essa abertura à graça de Deus para que eu possa anunciar essa verdade contida na Sagrada Tradição e na Sagrada Escritura. Assim, de onde resulta assim que a igreja não tira só da Sagrada Escritura a sua certeza a respeito de todas as coisas reveladas. Por isso, ambas devem ser recebidas e veneradas com igual espírito de piedade e reverência. Então, as duas se equilibram, né? Não é porque é a palavra de Deus ou é a Sagrada Tradição que elas não se encontram e se somam. A Sagrada, vamos agora para a relação entre uma e outra, com a Igreja e o Magistério. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem só um depósito sagrado da palavra de Deus, confiado à Igreja. Então, se há um único lugar aonde essa palavra se encontra em toda a sua plenitude, toda a sua eficácia, segundo o que o concílio nos afirma e os bispos também, isso é dentro da Sagrada Tradição e da Sagrada Escritura. Mas, professor, ou padre, desculpa, mas, padre, não interfere o fato de dizer que esse depósito sagrado está dentro da igreja? Não, porque realmente ele não está solto por aí. E dentro da igreja ele está naqueles que o receberam por dom ou por chamado e que transmitem esse sagrado depósito, né? Aderindo a este depósito, todo o povo santo persevera unido aos pastores na doutrina dos apóstolos e na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações, de tal modo que na conservação, atuação e transmissão da fé e profissão da fé transmitida haja uma especial concordância dos pastores e dos fiéis. Ou seja, que você possa reunir num único conjunto todo o arcabouço dessa fé. Né? Que o crente adere de um lado para pertencer mais propriamente a essa doutrina dos apóstolos e a comunhão, e que o padre e todo o colégio religioso, etc., tal, se abra a esse processo de conservação, atuação, profissão e fé transmitida. Porém, o encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita na tradição, foi confiada só ao magistério vivo da igreja. Então, quem tem a função de conduzir a interpretação, a leitura da Sagrada Escritura dentro da igreja? O magistério, ou os bispos, aqueles que exercem a função em nome do bispo. Quem que são os magister? Os magister são os senhores. E esses senhores, eles vão ter aí uma função educacional. Normalmente, o magister é aquele que educava as crianças na linguagem escrita. O magister nosso passou a entrar por todos os caminhos, né? Na atualidade, mas a função do magistério não é uma função de ensinar um povo em geral, etc., mas é a função de comunicar a beleza dessa tradição. Né? Ser um sinal dessa comunicação. E tudo isso, claro, feito em nome de Jesus. Detalhe: o magistério não está acima da palavra de Deus.
mas sim a serviço dessa palavra de Deus. Pode-se achar todas as formas existentes para provar isso ou aquilo que está acima da palavra de Deus, que não vai achar, porque a palavra é o fundamento primeiro. Mas, sim, ao seu serviço, ensinado apenas ao que foi transmitido, enquanto por mandato divino e como por assistência do Espírito, ouve piamente e guarda religiosamente e expõe fielmente, aurindo aí o único depósito da fé. Quando fala depósito único ou depositum fidei, outro. Isso daí nós estamos falando desse conjunto de reflexão que vai seguindo a partir dos bispos e principalmente dos bispos. É claro, portanto, que a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura e o magistério da Igreja, segundo o sapientíssimo desígnio de Deus, de tal maneira se unem e se associam que um sem o outro não se mantém. E todos juntos, cada um no seu modo, sob a ação do mesmo Espírito, contribuem para essa salvação das almas. Então, todo esse capítulo foi dedicado a essa questão da Sagrada Escritura, da transmissão da revelação divina, como essa palavra foi enviada, como ela chega aos corações, né? Como ela foi transmitida e a importância dessa transmissão, né? Uma transmissão que ganha uma importância grande dentro do nosso arcabouço. Uma questão que eu também gostaria de tratar aqui é a questão da inspiração divina nas Sagradas Escrituras e sua interpretação. No momento oportuno, eu disse para vocês que eu ia trazer, para que a gente possa ouvir um pouco mais sobre isso e talvez até abrir-se um pouco mais à interpretação mesmo daquilo que é o fundamento para a inspiração divina. As coisas reveladas por Deus, contidas e manifestadas na Sagrada Escritura, foram escritas por inspiração do Espírito. Então, quem impulsiona a pessoa a manifestar, ou a escrever, ou a organizar a Sagrada Escritura, é o Espírito Santo. A Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, considera como santos e canônicos os livros inteiros do Antigo e do Novo Testamento, com todas as suas partes. Então, se nos lembrarmos aí da aula retrasada, eu acho que é essa, nós passamos aí a quantidade, os livros de cá, os livros de lá, e é bastante importante esse processo de entender como a totalidade dos textos são significativos. Não dá para você tirar uma parte, muito menos dizer, essa parte não é parte do período de tal pessoa, então não dá para dizer que é dele. Todavia, para escrever os livros sagrados, Deus escolheu-se e serviu-se de homens na posse das suas faculdades e capacidades. Então, quando eu falo em escrita da palavra de Deus, em inspiração para escrever a Sagrada Escritura, a primeira coisa que precisa surgir na nossa consciência é que Deus decide
vir fazer esse caminho conosco. Ele toma a decisão de vir diretamente. Ele já veio uma vez. Então, Deus decide sempre estar com esse seu povo. Nesses textos sagrados, né? Para que agindo ele neles e por eles, pusessem por escrito como verdadeiros autores. Então, Deus age na vida dessas pessoas, né? Deus escolheu e serviu-se de homens na posse das faculdades para as suas capacidades. E assim, como tudo quanto afirmam os autores inspirados ou agiógrafos, né, aqueles que estudam vidas de santo, deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo. Mas, padre, tem uns textos bastante complicados na Sagrada Escritura. Tem. E mesmo assim, esses textos são tidos como textos inspirados. Hoje a gente já tem um fundamento maior para tratar tudo isso, mas... Por isso, toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para ensinar, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, experimentado em todas as coisas. Então, o texto, ele está presente exatamente para que o ser humano consiga fazer uma experiência maior, né? Uma experiência mais profunda dentro daquilo que seria essa inspiração de Deus na sua vida, na sua verdade, né? Como, porém, Deus, na sua escritura, falou por meio dos homens a maneira humana, intérprete da escritura, da Sagrada Escritura, para saber que ele quis comunicar-nos. Deve investigar com atenção o que os agiógrafos realmente quiseram significar com isso, que aprove a Deus, né? Mas a Sagrada Escritura fala, e ao falar ela comunica, ela apresenta a perspectiva das Sagradas Escrituras. Para descobrir a intenção do escritor bíblico, devem ser tidos também em conta, entre outras coisas, os gêneros literários. Então, agora, vai surgir uma outra discussão que já existe, de alguma forma, na Idade Moderna e nos bárbaros ou nos vikings, que é uma discussão sobre o gênero daquilo que está sendo transmitido. Por quê? Vamos ver se eu consigo chegar lá. Ah, não está aqui. Eu achei que estava em outro slide. O que são esses gêneros? São as formas que você vai utilizar, o que o autor bíblico utilizou, para escrever aquilo que ele queria dizer. Importa, além disso, que o intérprete busque o sentido que o agiógrafo, o sentido que o agiógrafo em determinadas circunstâncias. Ou seja, é preciso que aquele que interpreta a Sagrada Escritura mergulhe dentro dela, né? Abra-se totalmente. Segundo as condições de seu tempo e da sua cultura, pretendeu exprimir, de fato, exprimiu, servindo os gêneros literários então usados. Então, o gênero é a forma como ele decide consignar aquele texto. E por que é importante ter a clareza do gênero? Até para eu conseguir entender como caminha ou como está caminhando essa questão. Então, o gênero literário ele vai ser fundamental para a análise. Para entender retamente o que o sagrado, o autor sagrado quis afirmar, deve-se ou deve atender-se convenientemente, quer os modos nativos de sentir, dizer ou narrar, em uso
nos tempos do hagiógrafo, quer aqueles que costumavam empregar-se verdadeiramente, frequentemente, nas relações entre homem e gentile. Então, para entender o texto sagrado, deve-se tentar descobrir aquela cultura que desenvolveu aquele texto para daí conseguir construir isso. Então, há um cuidado muito grande com a interpretação da Sagrada Escritura. Mas como a Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada com o mesmo espírito com que foi escrita, não menos atenção se deve dar na investigação do reto sentido dos textos sagrados ao contexto e à unidade de toda a Escritura. Então, como que ela deve ser lida? Não menos atenção deve se dar e a investigação do reto sentido dos textos sagrados ao contexto e à unidade de toda a Escritura, tendo em conta a tradição viva de toda a igreja e a analogia da fé. Então, essa interpretação, ela vem exatamente nesse sentido de investigar e de garantir essa unidade do texto e aprofundar na leitura do mesmo. Cabe aos exegetas trabalhar em harmonia com as regras. Então, quem são os exegetas? São aqueles que fazem exegese. Então, são aqueles que interpretam os textos bíblicos. Diferente de um homiliasta, por exemplo, como eu, que usa dos textos bíblicos para a celebração eucarística. Com efeito, tudo quanto diz respeito à interpretação da Escritura está sujeito ao juízo último da Igreja, que tem o divino mandato e o ministério de guardar e interpretar a palavra de Deus. Aqui nós chegamos a um ponto crucial também para os evangélicos, porque eles podem até afirmar que o texto é um texto único e nós só precisamos contar com o texto, mas além do texto bíblico, há muitas outras formas que são apresentadas e que nos norteiam. Então, se eu não posso ler o texto, somar com ele ali para poder fazer uma pregação ou um culto ou o que quer que seja, tentar ler outros assuntos, refletir sobre ele, com certeza, como ele diz, os discursos continuarão, a interpretação da Sagrada Escritura continuará mediana. Mas a importância é que a igreja ela tem um conjunto de normas e regras que projetam a perspectiva da interpretação da Sagrada Escritura. Portanto, na Sagrada Escritura, salva sempre a verdade e a santidade de Deus. Agora, é preciso uma condescendência de Deus para que possa compreender melhor isso, né? Então, vamos lá. Portanto, na Sagrada Escritura, salvas sempre a verdade e a santidade de Deus, manifesta-se a admirável condescendência da eterna sabedoria, para conhecermos o inefável benignamente de Deus e com quanta acomodação ele falou, tomando providência e cuidado da nossa natureza. É importante isso, né? Deus não fugiu da nossa realidade para falar conosco. Deus fala conosco com os instrumentos que nós temos. Ele não cria outros mecanismos, ele não vai lá para tentar construir um outro vocabulário, uma outra proposta. É aquilo que eles tinham, e Deus fala ali. Deus adentra aquela realidade. As palavras de Deus, com efeito, expressas por línguas humanas, tornaram intimamente semelhantes à linguagem humana. Então,
A fala de Deus adentrou, fez-se verbo, fez-se carne e assumiu a fraqueza da natureza humana. Eu só queria abrir agora para as nossas perguntas. Deixa eu deixar de parar a apresentação. E aí, se alguém quiser perguntar ou se alguém quiser falar, eu acho bastante significativa essa parte, por mais que ela é curta, né? Mas ela é bastante importante, porque aqui estão um dos fundamentos primordiais da nossa fé, né? O texto da Escritura, a tradição que trouxe esse texto, então, tradição com T maiúsculo, e a interpretação ou o magistério, né? Que trabalha essa questão do olhar sobre o texto. E, a partir daí, a compreensão de que a fala de Deus é uma fala dentro da realidade humana. Fale-nos, Daniela. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Padre, sua bênção. Deus abençoe. Amém. Eu acho assim, não sei se talvez seja uma dúvida comum, mas entender o que é a Sagrada Escritura é talvez mais fácil, porque a gente está habituado a ouvir e a ter. A Sagrada Tradição, tradição como uma forma de se passar, né? De se passar para frente a Sagrada Escritura e tudo aquilo que Deus queria dizer para a gente, né? Que queria que os apóstolos passassem para a gente desde o começo, quando Jesus os escolheu. Essa tradição, ela é, como que eu posso falar, um pouco mais difícil de entender no que ela consiste, né? E como que os evangélicos puderam abrir mão dela. Ou seja, no que eu consegui entender foi, existe uma tradição, uma maneira pela qual essa Sagrada Escritura é levada adiante por palavras escritas ou faladas, e que é rígido isso para que ela seja sagrada, né? E que quando Lutero decide deixar a tradição do lado, é meio que cada um fala o que quer do jeito que quer. Quer dizer, a Sagrada Escritura é a mesma, porém, o jeito a tradição dessa Sagrada Escritura ficou à mercê do que eles querem. Vamos trazer a tradição, então, de volta. O que é a tradição? Diferente do magistério. Sim. A tradição você falou bem, é esse processo que segue a morte de Cristo, né? Que segue a evangelização, a forma como os discípulos começam a se organizar, começam a estruturar, que é diversa, que tem estruturas diversas. Pensamos que existiu diaconisas, pensamos que não existiam padres, depois passaram a existir padres. Esse anúncio tinha um testemunho, tinha uma vivência, tinha uma prática. Então, tudo isso, todo esse processo é a tradição. A tradição em si. A tradição que vai se perpetuando. Esta tradição não está fora da Sagrada Escritura. Sim. Mas ela está dentro desse arcabouço, porque ela faz parte desse conjunto. E os bispos garantem para nós a chegada dessa tradição. Tanto que o correto é todo bispo ele tem que fazer a sua genealogia e chegar lá no apóstolo da onde ele descende. Tinha uns que falavam que às vezes está tão longe que talvez a gente pode não achar mais o apóstolo, né, e ficar achando que a tradição se perdeu. Mas todo bispo descende de um caminho apostólico. Todos nós aqui chegamos em Portugal, de Portugal vai chegar algum bispo por aquela região, alguns dos apóstolos que deram origem àquele bispo ali. Então,
essa tradição, esse processo é a tradição. Um outro processo é o magistério, que é a capacidade dada, porque quem que guiou a tradição? O Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que foi ajudando a trilhar caminhos e foi mostrando como esse texto ia chegando e ele ia... Por exemplo, o que Paulo faz? Paulo faz um magistério. Ele ouve o que Cristo disse e ele responde às perguntas da sua comunidade e aí ele vai ali criando uma interpretação daquele texto. Ele já começa a interpretar o texto. Mas essa interpretação é fruto do quê? Daquilo que ele foi desenvolvendo. A tradição vai dar origem ao depósito da fé, que é nada mais do que a nossa profissão de fé. Aquilo que comporta e ordena a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Esse arcabouço da fé nos é dado pela tradição. E os dogmas da igreja também são, nesse sentido. Sim, mas isso é posterior, né? Mas Sim. os dogmas são o depósito da fé, ou a fé traduzida em forma jurídica, ou em forma legal. Escolar, vamos assim dizer, né? Legal. Agora, o magistério é a capacidade que o Espírito concede a estes bispos de pegarem essa tradição e interpretarem essa tradição. Entendi. Então, Ok. aí é que o processo... Por isso que quando diz que a interpretação da Sagrada Escritura ela é dentro desse magistério e dessa tradição, não quer dizer que ela é só feita pelos bispos, mas que ela precisa ser observada com muito cuidado, porque não é qualquer um que interpreta de qualquer modo. Sim. Tem que ter aí um conjunto de estrutura da fé cristã, principalmente, para que possa que essa interpretação some essas duas coisas. Quando o Lutero diz, não, é só a Escritura, tira todo o resto, o que ele fez? O resto não serve, ele não vale para nada. Foi uma invenção daqueles padres ou daqueles bispos que escreveram aquilo. Então, Entendi. ao dizer isso, para mim, você rompe até com a Sagrada Escritura, porque tem textos da Sagrada Escritura que estão depois de muitos padres da igreja. Se pensarmos João, por exemplo, Clemente escreve a carta dele, São Clemente Romano, que é o quarto sucessor de Pedro, em 60. Mais ou menos tete a tete com Paulo escrevendo as cartas. E ele vai escrever, é interessante isso, ele escreve uma carta aos Coríntios para corrigir um problema que eles estão tendo lá. Qual que é o problema que eles estão tendo lá? Uns jovens resolveram fazer um motim, são os amigos da Lúcia Helena, resolveram fazer um motim e tomaram a igreja dos padres, dos velhos. E eles passaram a ser os chefes da igreja. E aí o Clemente Romano escreve para eles, olha, nosso Senhor Jesus Cristo mandou dizer que a gente deveria conservar a paz, a unidade, a integridade. Não desprezem os mais velhos, se integrem a eles, sejam obedientes. E o que ele está fazendo? Ele está dizendo, olha, o Cristo ensinou assim, 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 assim. Esse é o magistério e a tradição. Só que a tradição, eu acho que ela é mais bonita, porque o magistério tem uma ideia muito professoral e de interpretação e de dogma, de estrutura, e a tradição não. A tradição, para mim, cheira aquilo que o Cristo fez. Né? Jesus fez, os apóstolos continuaram fazendo, os outros continuaram fazendo, os outros continuaram fazendo. Então, essa forma
de ir construindo, né? Olha a antífona de entrada das ordenações presbiterais e episcopais. Eu vos darei pastores segundo meu coração, que vos conduzam com inteligência e sabedoria. Claro que fica muito mais bonito no canto da minha ordenação, mas o que Jeremias diz nesse texto? Isso é um trecho de Jeremias, né? E que a igreja assume para os seus pastores, né? Então, Deus vai conceder pastores segundo o seu coração para conduzirem este povo com sabedoria e inteligência. Então, é aí que entra aquilo que eu disse no início, né? Aquilo que os apóstolos pregaram é a verdade, porque nós acreditamos que é a verdade. É verdade. Agora, se eu não acredito na palavra do bispo, então, se eu não acredito que ele pode ensinar, ou que ele pode conduzir, ou que ele pode trabalhar, então acaba que eu perco o sentido disso tudo. Mas o que é importante é entendermos que o falar bispos, presbíteros, tal, não é uma coisa vulgar que qualquer um se torna bispo, apóstolo, aqui ou acolá. Né? Ele faz parte de um conjunto que assume esse processo de unidade. Eu gosto muito da ideia de quando falam assim que o Papa é aquele que garante a nossa fé, que confirma-nos na fé. Por quê? Porque é ele que vai dizer para você assim, no que você crê? Ah, eu creio nisso. Ele vai dizer, essa é a verdade do Cristo. Porque eu ouvi isso do Cristo e eu transmiti para vocês. Sim. Fale, Cris. Boa noite. Boa eu não sei se eu não entendi nada ou se eu fiquei mais confusa, mas eu fiquei pensando assim, tem a tradição, que seria a nossa profissão de fé, o nosso credo, tudo que a igreja professa desde o começo. Só que como é que fica a gente, leigo, né, quando a gente faz leitura orante da Bíblia, por exemplo? Que daí a gente não tem essa proximidade do bispo, do presbítero, do padre, e a gente tem que fazer, se a gente vai seguir, tipo, as instruções de leitura orante, a gente vai ficar mais perdido do que achado, né? Porque daí é muito complexo, né? Juntar tudo isso, não é? Calma lá. Então, existem, que não entrou aqui, mas existem formas de se ler a Bíblia na igreja. Entre estas formas, uma delas é a que nós estávamos falando, que é a interpretação do texto como fundamento da fé. Outra, por exemplo, é na liturgia, que é a palavra de Deus que nos fala através da homilia, que é um processo não de só... Eu não gosto da palavra atualização, preciso procurar no dicionário uma palavra melhor, mas é esse processo dessa palavra que se renova e nos apresenta ou nos comunica aquela verdade ali, e ela é entendida e ela é somada. Outra é aquela que você e a Dani usam na catequese, que é muito mais próxima dessa da verdade de fé. E outra é a leitura, por exemplo, entre outras, uma outra é a leitura espiritual. Porque a leitura espiritual, ela te permite navegar dentro do texto. Você pode ser uma personagem do texto numa contemplação. Você pode virar Pedro, João, Tiago, Maria e qualquer um outro, está inserido dentro do texto.
Então, o que nós tratamos hoje é mostrar que esta palavra presente, ela tem um fundamento de fé importante. Esse fundamento de fé que nos garante é pela via da Sagrada Escritura, da tradição e do magistério, que garantem que esta é realmente a revelação de Deus. Agora, eu pegar esse texto e me pôr a rezá-lo, não tem nenhum problema, ele é totalmente salutar. Eu não peguei um texto de Jeremias e trouxe como canto de entrada para a ordenação de presbíteros e diáconos, de presbíteros e episcopos, de bispos e padres. Mas não é um texto do Antigo Testamento? No Antigo Testamento tinha bispos e padres? Não. Mas eu faço uma assimilação daquele texto e trago ele para cá e ele se torna música. E ele expressa aquilo que ali está acontecendo, porque aquela revelação está ali presente. Agora, a leitura orante talvez é uma das formas mais bonitas de abarcar a Sagrada Escritura, porque é uma escritura que vai falar no interior da vida da pessoa. Vai dizer Inácio de Loyola que quando você reza com as Sagradas Escrituras, ela fala dentro da sua vida e o próprio Cristo fala para você. Então, não é que tem erro, é que tem formas de interpretar e não dificuldades. Vocês podem ver, ninguém fica pondo cabresto na forma de interpretar os textos bíblicos dentro das catequeses de vocês. Mas por quê? Porque a gente também acredita que vocês creem, é que talvez pareça um conjunto de regras, né? Mas quando você pega o texto bíblico, não se esqueça de uma coisa. Já está dentro de você aquilo que você crê e aquilo que você professa. Então, ali já tem uns 2 óculos que você já colocou na frente para ler o texto. A hora que você lê o texto, aquele texto já chega com esse impacto anterior. Então, é natural para nós trazermos já esses pressupostos bem estabelecidos, porque isso se torna valor e princípio de fé para cada um de nós. Então, também é necessário respeitar as instâncias onde esses textos vão aparecer. O que o concílio queria dizer é reafirmar uma revelação, e essa revelação nos traz a verdade da fé. Aquilo que para nós é o fundamento. Ali consta toda a verdade da fé. Padre, desculpa até me intrometer, mas a Cris fez pensar. Eu acredito, eu consigo ver nisso o conjunto de Sagrada Escritura, tradição e magistério, quando a gente faz a oração, a leitura orante da Bíblia, ou quando durante a missa os padres passam, interpretam ali o Evangelho ou a leitura, é uma vivência, é trazer... A gente já passou por essa tradição, já passou pela Sagrada Escritura, e é uma vivência, é uma incorporação disso na vida da gente, trazendo para o espírito da gente aquilo que a gente aprendeu, que a gente acredita. É uma vivência de tudo isso, né? Por isso que depois que o padre faz a homilia no domingo, você professa a fé. É como se dissesse, olha, o texto bíblico diz isso, a gente interpreta ele assim, e agora todos nós vamos professar a fé naquilo que nós realmente acreditamos. A diferença é quando eu não tenho todo esse arcabouço que está aqui atrás, que me constituiu enquanto fé, e vou pegar o texto. Exato. Aí eu vou começar a achar umas coisas estranhas, eu vou falar, mas como que é isso? Jesus, filho de Maria, Maria, virgem, mãe, tem algum problema nessa história. Então, é esse universo que às vezes dificulta um pouco. Mas é ler um texto sem uma tradição e sem ser existência do sagrado para você, né? Vocês lembram que eu disse na reunião de catequistas, né?
nós não devemos entregar os textos bíblicos de imediato para as crianças. Sim. Elas precisam descobrir ali o que tem de importante, de bonito. Passado 3, 4 semanas que a catequese começou, o que eu mais ouço é catequistas me dizendo: padre, os pais querem dar a Bíblia para as crianças. A gente não vai comprar a Bíblia para as crianças, a gente precisa arranjar a Bíblia para as crianças. E não sei o quê. Precisa ser... Eu falei, mas, gente, vamos encantar essas crianças com o texto e não com a Bíblia. Porque a Bíblia espanta, ela não encanta ninguém. É muito texto para pouca figura. Essas crianças estão acostumadas só a ver figura. E a gente vai lá e dá um calhamaço desse tamanho assim, que só tem escrito com uma folhinha ainda fininha. Porque a alegria de criança é abrir um livro e o livro ter folha grossa, né? Porque vai passar rápido o texto. Quando você pega aquela folha fininha e você vai ler aquela letrinha uma pertinho da outra, tá perdido, que não vai chegar nunca. Mas por quê? Porque eu preciso entender, antes de tudo, o que é aquele texto. Qual é o fundamento, qual é a mensagem daquele texto para mim? O padre Laranhaga, Inácio Laranhaga, que é o fundador das oficinas de oração, ele vai dizer nos primeiros encontros assim, você precisa beijar a palavra, você precisa olhar para a palavra, você precisa trazê-la para dentro de você e dizer: esta é a palavra que Deus disse para mim. Eu preciso introduzir essa palavra na minha vida como uma palavra que gera vida. Fale, Maria Lúcia Solane Martins. Nossa, que coisa, hein, padre? Bom, o Papa é o sucessor, se eu não me engano, 266, não vale a pena falar, né? O número da maneira que indica a ordem, sucessor apostólico. Então, ele é hoje o homem que nós temos, número 1 da tradição. Sim. E como é que fica o papel dele como bispo no magistério? Ele ocupa todos os bispos, a partir do concílio, todos os bispos têm palavras iguais. Então, se um bispo fala aqui, ele interpreta a Sagrada Escritura, ele ensina, e ele ensina igual a todo o arcabouço. O que o Papa tem como função maior é confirmar esta fé. Por isso que ele escreve documentos. Os documentos servem exatamente para a confirmação dessa fé. E aí esses documentos vão se dividir lá em motu próprio, em carta apostólica, exortação apostólica, constituição dogmática. Então, por exemplo, quando ele escreve uma constituição dogmática, que é uma coisa rara, é porque ele está querendo ensinar algo novo. Mas isso quase só acontece em concílios. Mas quando ele escreve uma exortação apostólica, por exemplo, é uma exortação apostólica, ele dizendo: olha, nós precisamos olhar nessa direção. Aí, quando você pega o documento do Papa e começa a ler, você percebe o que tem lá dentro. Tem Sagrada Escritura, as pencas. Magistério da Igreja, Sagrada Tradição, os padres primeiros que interpretaram o texto. E Magistério da Igreja anterior. O que os outros falaram e que ele vai trazendo. É bonito quando ele diz assim: o meu reverendo sucessor ou antecessor escreveu isso. Por exemplo, quando o Papa Francisco foi canonizar o Papa João Paulo II, ele disse que não podia deixar de canonizar o João 23. E é interessante, o João 23 não foi canonizado por causa de um milagre. O João 23 foi canonizado pela santidade de vida. O Papa mesmo disse: ele é santo. Assinou, testificou e garantiu aquilo. Ponto. Para a igreja, ele é santo. E ele justifica. Ele é santo por causa disso, disso, disso e disso. Então, para ele, assim, se eu canonizo João Paulo II, que tem um milagre, que já tinha o segundo milagre, e não canonizo João 23, eu estou diferenciando a santidade de vida dos dois, e os dois são santos. Então, ele preferiu trazer os dois.
no mesmo processo e mostrar, olha, os dois têm o mesmo caminho de santidade. Então, o texto do Papa é um texto que convoca a igreja sempre numa direção, sempre numa perspectiva, né? Que aponta perspectivas ainda não encontradas. Eu gosto muito da Evangelii Gaudium, quando ele chega lá nas homilias, ele diz assim: muitas pessoas têm reclamado ao Papa. Eu falei assim, ó, eu achava o máximo um paroquiano meu escrever para o Papa e dizer assim: meu pároco prega muito mal. Mas ele diz isso, ele fala: muitas pessoas têm reclamado ao Papa que os seus párocos pregam mal. Então eu vou ensinar vocês a pregar. E é o máximo, eu falo que aquilo é humilhante, porque o Papa ensinar a gente a pregar, fazer uma carta para ensinar a gente a pregar, é dizer, vocês não estão sabendo fazer, mas isso é verdade. Eu fui banca numa tese de mestrado agora sobre a pregação na vida da igreja, e era um pastor batista na defesa, né? Ele usa um texto de Agostinho para falar sobre a pregação, e ele vai dizer que na igreja dele a crítica atual é a crítica à pregação, que é muito mal feita, que é sem fundamento e sem base, e ele vai usar o Papa Francisco para falar aos pastores dele, para dizer, olha, o Papa está dizendo, nós precisamos repensar o processo de pregação. E eram 3 padres na banca, né? Porque era um mestrado de teologia católica, e o padre, que era o segundo da banca, ele falou assim: eu achei incrível você conseguir entender que o Papa Francisco não fala para nós católicos, mas ele fala para a igreja, e você entende que ele fala para a sua igreja também. O que ele fala chega em você. Ele fala, é tão bonito e é tão profundo a fala dele que ultrapassa o universo da nossa cerquinha e chega até a cerquinha dele. Então é importante nós entendermos que essa palavra, o Bento XVI vai dizer que não existe coisa mais difícil do que ser Papa. E é uma das coisas que ele não queria para a vida dele. Porque ele pediu ao João Paulo II que ele queria aposentar, e o João Paulo II não deixou ele aposentar. Era para ele ter aposentado 5 anos antes. E ele vai dizer que é mais difícil porque, a partir do momento que ele se tornou Papa, ele descobriu que ele não era só mais um bispo na igreja, mas ele falava agora como a própria igreja, ele comunicava, ele falou, aquilo trouxe a mim um peso de responsabilidade muito maior, né? Então, quando o bispo fala, e aí tem uma diferenciação, muitas vezes a pessoa transforma a fala de um padre na coisa mais suntuosa do mundo, e não é. O padre pode falar, mas quando o bispo fala, o bispo não pode falar qualquer coisa, e nem de qualquer jeito. E o Papa, a mesma coisa. Ele não pode falar qualquer coisa e nem de qualquer jeito. A palavra dele, às vezes, é dura. Eu digo que eu não gostei desse Papa logo no começo dele, porque a palavra dele era muito dura. E ele gostava muito de falar para a gente, né, para os padres. As doenças do clero, o problema do clero, as dificuldades do clero, um clero que não sabe pregar, um clero... Ele resolveu falar todos os podres que o padre tinha. Mas é uma forma de exortar, porque essa é uma missão dele. Ele precisa convocar, ele precisa trazer. Agora, veja que bonito, que não é palavra, mas é tradição. Ele mandou 2 bispos para o meio da guerra. Ele mandou porque ele não podia ir. Porque se ele pudesse ir, ele ia. O Paulo VI foi. O Paulo VI foi no meio da guerra da Coreia. O Paulo VI foi no meio da guerra... Em várias guerras. Tinha uma guerra que estava acontecendo entre a Turquia e não sei mais quem. O Papa desce lá, a guerra para um dia, porque o Papa estava no território. Era um território muçulmano. Mas porque o Papa estava lá, a guerra parou por um dia para ele fazer um discurso e depois ele foi embora.
Mas isto é também revelação e sagrada tradição, ou seja, o gesto desses bispos ali naquele meio comunicam também aquilo que o Cristo veio nos mostrar. Então, não é só um texto escrito. A presença, a atuação, o sinal, né? Por isso que o testemunho de vida é tão importante quanto o testemunho daquilo que se prega, anuncia, que se escreve. Tem um peso importante. Não é uma pessoa qualquer. Quando fala assim, não, o bispo é como uma outra pessoa. Não é como uma outra pessoa. Por isso que não é qualquer chinfrim que pode vir a bispo. Que vira uma igrejinha, abre e eu sou bispo. Você não é bispo. Porque para você ser bispo, você tem que ter um fundamento de fé maior do que simplesmente uma pessoa que aprendeu umas coisinhas. Tem um que fica esbavejando aqui em Campinas, que ele se diz bispo de não sei o quê, de anglicano não sei o que lá. Mas não tem sentido isso. Né? Porque para nós, não é um cargo, pode ser um cargo juridicamente, mas ele entra dentro do arcabouço da fé cristã. O ministério dele é mais do que simplesmente comandar alguns padres e algumas igrejas. Nem só administrá-los, nada. Ele tem um testemunho de presença e de sinal. Isso é o que está faltando um pouquinho atualmente, mas isso não pode falar. Então, eu acho que é importante, eu gosto de trazer um pouco, isso é um pouco de teologia fundamental, não é o que nós estamos trazendo aqui. É importante que a gente traga esses assuntos, porque muitas vezes nós começamos a igualar todas as coisas e achar que tudo é igual. E não é. Dentro da teologia, nós temos aí um arcabouço dentro da nossa fé que é muito maior, né? Mas eu já falei muito, né, chefe? A coisa já devia ter parado. Olha lá a carinha dele. É que esse ele é quietinho, ele não é igual a Bruna e a Thalita que falam. Que é. Teve mais alguém que perguntou alguma coisa? Não. Não? Não. Então, vamos encerrar. A semana que vem eu vou falar sobre uma coisa mais light, mais bonitinha, sobre o Antigo Testamento. Nós vamos falar, eu acho que não vai caber numa aula só, mas nós vamos falar sobre o Antigo Testamento, a sua constituição, os livros, o que comporta, os textos, as estruturas, mas aí dentro da Bíblia católica, como é o nosso, nada de Bíblia mais protestante, evangélico, hebreia, nada. E aí, depois nós vamos falar do Novo Testamento, e aí nós vamos voltar todo esse assunto de novo para finalizar, que vai ser a Bíblia na igreja, que talvez responderia um pouco mais do que a Cris estava comentando, né? Como a gente entender a presença da Sagrada Escritura na vida da nossa igreja. Talvez a gente entende muito mais doutrina do que a Sagrada Escritura. E aí nós vamos perceber que a gente tem mais de Sagrada Escritura do que de doutrina. E que talvez precisaríamos aí mergulhar um pouco mais nela. Vamos pedir a benção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Francisca Romana e São Jerônimo, desça sobre cada um de nós e permaneça a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Fiquem em paz e o Senhor vos acompanhe. Boa noite a todos e bom fim de semana. Amém, Padre. Boa noite. Bom fim de semana. Tchau, gente. Bom fim de semana. Boa noite.